Olá, tudo bem? A política é um dos temas mais remotos da sociedade, até porque os antigos gregos diziam que não se forma uma sociedade sem política, ou seja, onde há homem, há política. Porém, muitas pessoas não são adeptos da política, talvez por discórdia que a mesma causa, dissensões, separações, brigas que a mesma acaba ocasionando. E isso tem se reforçado cada vez mais nas campanhas eleitorais, por exemplo, que é uma decisão por voto para ver quem será o maioral do Estado, ou seja, aquele que irá governar a nação. Temos exemplos práticos, como foi as eleições aqui no Brasil. Um dos exemplos mais recentes também é o possível atentado de Donald Trump nos Estados Unidos. E não só isso, como também as eleições de Venezuela. Então, sempre onde há política, muitas das vezes, há polêmica. Face a isso, a galera pediu para eu falar um pouco sobre a política de Moçambique. Como é que funciona a política em Moçambique? Será que lá também tem polêmica? Haja vista que esse ano serão as eleições presidenciais, no mês de outubro. E aí, te gerou curiosidade? Fique aqui que eu vou trazer para você como é que funciona a política moçambicana depois da vinheta. Salve, salve família do canal Diversidade Bramos! Seja muito bem-vindo ao canal Diversidade Bramos. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. E deixa aqui no comentário alguma coisa ou uma sugestão lá no meu Instagram, que eu vou estar olhando e trazendo esse vídeo para vocês com exclusividade, igual eu estou trazendo o vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito, eu sei que é chato falar isso, mas se inscreva aqui no canal, deixe seu like e não saia daqui sem compartilhar esse vídeo com ninguém. Que para mim é uma prerrogativa muito grande estar trazendo para vocês conteúdo dessa categoria e a cada dia inovando para trazer aqui conteúdos interessantes e com mais qualidade para vocês. Então, dê essa forcinha aí pro canal. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Antes de nós começarmos a falar da política moçambicana em si, é importante nós relembrarmos um pouco da história de Moçambique. Moçambique é um país que se localiza a sudoeste do continente africano, mais lá para o sul, que faz fronteira com a África do Sul, faz fronteira com Malawi, com Zimbábue, entre outros países. A língua oficial do país é português. Moçambique também foi colonizado pelos portugueses, é por isso que nós também falamos o português. É importante entender por quê? Porque os portugueses, quando chegaram lá em Moçambique, há relatos que dizem que lá já existiam algumas colônias indianas, inclusive, né, que já estavam lá em Moçambique, mas o que se estabeleceu e começou a escravizar, assim, se eu posso dizer, a colonizar o povo moçambicano foram os portugueses. Face a isso, como é um resumo muito breve, face a isso surgiram certas revoltas como em qualquer outro país, mas em aspecto à resposta ao colonialismo, que foram uma forma de resistência a isso. E surgiu assim então um primeiro grupo, a primeira liga para combater o colonial, que é a Frelimo. Frelimo significa Frente de Libertação de Moçambique. Após essa guerrilha toda, eles conseguiram resistir ao colonial, né, que foram os portugueses, conseguiram vencer depois de muita luta. É isso que eu estou falando, é um resumo breve, depois de muita luta. Mas essa frente, essa liga que se criou para poder combater em Moçambique foi uma das ligas muito importantes e que conseguiu, tiveram êxito. Face a isso, depois que Moçambique se torna independente em 1975, surge aí certas pessoas que não estavam conformadas com a forma do governo que a Frelimo estava exercendo. Muitas pessoas insatisfeitas. Face a isso, surge uma subdivisão, ou seja, além da Frelimo, surge uma outra subdivisão de certas pessoas que faziam parte também da Frelimo, que ajudaram no combate e formaram uma outra liga, até por questões ideológicas e políticas. Aí surgiu assim Renamo, que é a Resistência Nacional de Moçambique. Tendo essas duas ligas, essas duas frentes, acabou se desencadeando assim uma guerra civil em Moçambique. E essa guerra é muito complicada isso de falar, porque eu falo para vocês, muitos países africanos, eu falo africano assim porque é que tem maior incidência é isso, muitos países africanos têm essas guerras civis e que, direto ou indiretamente, acaba influenciando muito no desenvolvimento do país. Ou seja, uma coisa é você lutar contra um inimigo, mas outra coisa é por questões ideológicas, entre irmãos, entre família, acabarem por lutar juntos. E surgiu uma guerra civil muito feia, uma guerra que de fato foi uma guerra que parece que foi a guerra de 16 anos, se a memória não me falha. Eu vou estar olhando e vou estar deixando aqui para vocês. Então foi uma guerra muito feia e, teoricamente, uma guerra sem uma causa principal, assim, que eu posso dizer, porque era uma luta entre os irmãos por discórdias de poder e ideologia. E essa guerra acabou se logrando êxito no aspecto de paz. Teve uma paz depois, né? Teve um acordo, que foi o acordo de paz, cessando assim essa guerra. E partindo para um aspecto político em que muitos conhecem, inclusive que está em vigor em Moçambique, que é um aspecto democrático. Tanto que Moçambique é a República Democrática de Moçambique. Ou seja, quem seria o presidente é aquele que conseguiria o maior voto
da nação. E em 2009 acabou surgindo mais um partido que é MDM, que significa Movimento Democrático de Moçambique. Ou seja, são esses três partidos que a priori existiam em Moçambique. Que o primeiro é Frelimo, que é Frente de Libertação de Moçambique, a Renamo, que é Resistência Nacional de Moçambique, e a MDM. Essas são as principais que todo mundo conhecia, as mais fortes e as mais evidentes. Porém, como eu já tinha falado para vocês, a Frelimo, por se tornar o partido que conseguiu a libertação em si, o primeiro partido, se assim eu posso dizer, é o que está no poder até hoje. E aí é que surgem muitos questionamentos e muitas dúvidas a respeito de legitimidade das campanhas eleitorais moçambicanas, que vou falar para vocês com mais avidez daqui a pouco. Outro sim importante a ressaltar é que a Renamo, desses três, é o que mais chega perto assim. Se eu posso, em outras linguagens eu posso dizer que os tempos anteriores é a que mais ameaçava a Frelimo, ou seja, eram as duas maiores, assim eu posso dizer, e que ameaçava evidentemente a Frelimo, ou seja, a MDM conseguia muitos votos, mas em um determinado local, em uma determinada região de Moçambique. Já a Renamo era uma das que, de facto, batia muito de frente com a Frelimo, que a priori foi governado por seu líder, André Matsangaissa, e depois seu sucessor, em que muitos moçambicanos conhecem, que é Dhlakama. Ele é muito conhecido, que acabou perdendo sua vida alguns anos atrás. Sendo assim, como eu falei para vocês, Moçambique, desde 1975, a Frelimo é quem está no poder, como inclusive tem esse vulgo lá. E aí que surgem muitos questionamentos, inclusive de muitas pessoas, inclusive muitos sites europeus e recentemente muitos moçambicanos, não aceitando muito a legitimidade das eleições, porque eles falam, como é possível esse tempo todo só o único país está no poder? Como eu falei para vocês, Moçambique é um país democrático e as eleições são por meio de votos. Já surgiram muitos rumores, inclusive vou estar colocando aqui para vocês verem de casos de fraude de voto, de eleições. Não temos urnas eletrônicas, não sei se esse ano vai ter, mas já até então não tínhamos. Os votos eram contados à mão, o que dá muito trabalho. Isso era uma coisa que já dava para ter evoluído nesse aspecto. E além disso, muitas pessoas questionam esse aspecto. Porém, até então, tinha um grupo que de fato defendia a Frelimo de forma ávida. Por quê? Eram as pessoas que combateram aquela guerra dos 16 anos que eu falei para vocês e que, em contrapartida, recebiam muitos benefícios da Frelimo. Temos até hoje, tipo, os antigos combatentes, umas pessoas que recebem uma forma de auxílio financeiro do governo moçambicano, da Frelimo em si, para poder suprir, inclusive, como forma de recompensa por ter participado daquela guerra. Em contrapartida, muitas pessoas da Renamo, que também guerrilharam aquela guerra, apesar de ser uma guerra civil, eles não receberam nenhum apoio, nenhuma coisa, o que acabava criando essa grande distinção entre esses dois grupos, acabava criando um grande inconformismo, se assim eu posso dizer. Porém, muitos estavam conformados porque, não, é a Frelimo que está no poder e eu estou de boa porque os meus patrimônios são reservados e as minhas causas são supridas. E criando assim a insatisfação. Então, muita política de Moçambique foi nesse aspecto de, se está bom para mim, isso que importa, o resto não me importa muito. Porém, isso acabava revoltando muito a oposição e desencadeando pequenos conflitos, principalmente depois das eleições, que muitas das vezes a Renamo se sentia prejudicado por não legitimidade dos votos e até às vezes quando eles achavam que ia ganhar dessa vez e não ganhava, isso acabava desencadeando pequenas guerras civis. Eu falo isso de recente, para cá, tipo 2015 para cá, entendeu? Então tinha acontecido muito isso, inclusive como eu já tinha falado para vocês, e quem era o tutor maior assim, a pessoa que governava assim tanto o partido da oposição, que é a Renamo, era o Afonso Dhlakama. E após a morte do presidente Afonso Dhlakama, quem assumiu foi Osuf Momad. E o partido em si, muitas pessoas, até aqueles que apoiam a Renamo, eles acham que o partido perdeu um pouco sua identidade, essa identidade de ser maior opositor, essa identidade de não se sentia muito representado. Até que surgiu uma pessoa de nome Venâncio Mondlane, que é o nome do momento agora em Moçambique. Por quê? Porque o povo acabou se identificando muito com ele por ele ser um político jovem e professor de uma universidade. Com isso, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, que a população, muita parte da população que votava em Frelimo ou que vota em Frelimo, tem esse pensamento de que se eu estou cômodo, se a coisa tem funcionado, eu não vou provar para ver, não vou testar para ver, em mudar meu voto ou mudar de governo, que de fato Moçambique nunca mudou. Não vou testar. Muitos tinham essa mentalidade. Porém, ultimamente, pelo que eu vejo, analisando, inclusive estudando, é que muitas pessoas, a população moçambicana está muito insatisfeita com o modelo de governo moçambicano, principalmente a juventude. Por quê? Tem muitos vídeos, se eu achar, vou estar passando aqui, de jovens reclusos, de jovens se sentindo oprimidos, de jovens que sem oportunidades, inclusive de empregos, que protestaram. Ou seja, isso tem criado uma revolta, principalmente na classe dos jovens. E surgiu uma pessoa igual Venâncio Mondlane. Seria uma proposta muito boa, inclusive atraente para os jovens.
Por quê? É uma pessoa, além de ser jovem, ele também, nesse aspecto, é uma das pessoas que a juventude se sentia muito representada. E, a priori, o Venâncio Mondlane, ele fazia parte também da Renamo, o que acabou, inclusive, ocasionando nas eleições autárquicas que surgiram em Moçambique recentemente, que causou muita polêmica, porque quase ele foi eleito, se a memória não me falha, e no final teve uma reviravolta, acabou perdendo, mas mesmo assim, o povo se mobilizou muito em prol dele. Com tudo isso, acabei descobrindo que recentemente surgiu um novo partido, que é CAD, que significa Coligação Aliança Democrática. E um dos candidatos prediletos dessa coligação é Venâncio Mondlane. Ou seja, o Venâncio que antes pertencia à Renamo, ele saiu e está nesse novo partido. E como eu já tinha falado para vocês, ele é a voz do momento. Muitos jovens se identificando, muita gente querendo votar nele. E hoje, em pleno sábado, o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 3, saiu uma notícia que o partido CAD foi vetado, ou seja, foi proibido de participar das eleições, foi excluído das eleições. O motivo que eu vi em um dos jornais é que ele não cumpria com os requisitos. Porém, há uns 2 meses atrás, já tinha saído uma notícia de que, de facto, ele tinha sido aprovado para poder também participar. Ou seja, o partido que antes foi aprovado, que cumpriu com os requisitos, inclusive foram mais de 7 partidos que submeteram e apenas 4 ou 3 foram aprovados, incluía o CAD. E hoje foi vetado. Aí é que surgem os questionamentos da massa, né? Será que vetaram mesmo por não ter aceitado, ou seja, por não ter cumprido com os requisitos necessários? Se sim, por que antes saiu a notícia de que foi aprovado? O que aconteceu? E aí fica o questionamento. Eu estou com o computador aberto aqui e uma das notícias diz o seguinte: o Conselho Nacional delibera admitir como candidato a cargo de presidência do dia 9 de outubro de 2024 os seguintes candidatos: Daniel Francisco Chapo, que ele é da Frelimo, como eu já tinha falado para vocês, Lutero Simango, que é da MDM, Ossuf Momadi, que é da Renamo, e Venâncio Mondlane, que pertencia à CAD. E isso foi divulgado nesta segunda-feira, dia 24/6, ou seja, essa notícia foi divulgada em junho, aprovando esses candidatos a possível eleição, né, para candidatos, a possível, divulgando essa lista como os possíveis candidatos. E hoje, quando eu fui lendo um pouco para poder fazer esse vídeo, aí eu acabei vendo que, de facto, o CAD, o Mondlane, ou seja, o nome do momento de Moçambique, foi vetado para não poder participar. Como vai acontecer o dizer olá, eu vou estar pesquisando, vou estar acompanhando, inclusive para trazer aqui para vocês, para ver no que vai dar isso, né? Que, de facto, de acordo com as notícias, tem criado muita revolta já em Moçambique, essa notícia, né? Que muitos estão inconformados, porque para eles o Mondlane é a referência do momento, é o nome do momento. E face a isso, surgem aí os questionamentos que eu acho justo de nós pontuarmos. Um dos questionamentos que eu falei aqui, que muitas pessoas inclusive me perguntam, é: mas como é possível um país democrático e mesmo depois da independência continuar ainda um único país no poder até os dias de hoje? Será que as eleições são legítimas? Outro questionamento que o pessoal faz é: depois que a Renamo perdeu mais ou menos essa sua identidade e não se tornou ameaça à Frelimo, temos um novo partido que teoricamente seria uma espécie de ameaça, se assim eu posso dizer, por essa identificação que a maior, principalmente a juventude tem, principalmente com o Venâncio Mondlane. Será que isso seria uma ameaça direta ao partido no governo, a ponto de criar estratégias para poder eliminar o seu opositor? É um outro questionamento plausível. E eu queria saber aqui no comentário, deixa aqui no comentário, o que você acha disso? Você acha mesmo que de fato são legítimas as eleições? Que você acha que não são legítimas e... Enfim, eu quero saber qual é a sua ideia, qual é a sua opinião a respeito da política moçambicana. E não só isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. E além disso, que eu vou te pedir uma outra coisa. Como eu falei para vocês, eu vou estar trazendo o desenrolar disso, que eu quero saber o que vai acontecer. De fato, vai se tornar inelegível, de fato ele vai ser excluído, o partido dele não vai poder estar ativo para essas eleições. E se sim, como eu já tinha falado para vocês, isso vai criar muitas revoltas, como já começou criando. E eu vou estar trazendo aqui para vocês o desenrolar dessa história. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e inclusive deixe aqui no comentário. Você concorda com como é a política moçambicana? Discorda? Acredita mesmo na legitimidade da democracia de Moçambique? E eu quero saber aqui no comentário. Não só isso, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. E outra coisa que eu estou pensando em fazer é trazer vídeos falando dos perfis individual de cada partido, consequentemente de cada candidato. Aquele grande abraço, espero você no próximo vídeo. Mas não saia sem falar o que você acha da política moçambicana. Aquele abraço.